O tema da nossa mensagem hoje é Ainda dá tempo. Você pode dizer para alguém hoje à noite, diga ainda dá tempo. Diga para você mesmo hoje à noite, diga ainda dá tempo. João capítulo 11, nós vamos ler o 21 e o 32. João 11, 21 diz: Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Agora o verso 32. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-lhe-se aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Bom, gente, vocês devem saber, quem talvez esteja nos visitando, não saiba, mas há 2 semanas eu fui internado meio às pressas aí com uma pneumonia. E eu já estava há algum tempo com um pouco de dificuldade de puxar bem o ar, mas aí no início da semana começou um pouquinho de febre, e daí comecei a tomar um antibiótico, já tinha passado na Unimed e tal, e começou a ficar muito difícil coisas simples, como andar uma quadra. Eu fui até fazer uma visita ali na loja da Bruna, e é um quarteirão de casa, eu cheguei morto lá. Falei, nossa, tô velho mesmo. Aí não era, né? O pulmão estava sem espaço. E daí, quando foi na sexta, eu fui para a Unimed mais uma vez, e lá fiquei por 4 dias. Eu até brinquei depois com o médico, falei com a Dulce, falei com a Dani, com alguns irmãos, que da outra vez eu tinha ficado internado ano passado 36 dias. 36 dias, e agora eu fiquei 4, deu 40. 40 na Bíblia é um número assim do deserto acabar. Será que você pode falar amém ou não? Agora eu quero minha terra prometida. Chega. Mas foi curioso que o momento de eu ir para o quarto, eu estava, na verdade, numa sala de espera, e eles colocaram oxigênio para eu conseguir respirar, aqueles aparelhinhos e tal, e estava muito complicado. E eu senti vontade de ir no banheiro, e quando eu sentei na maca assim para ir até o banheiro, eu falei para a Dani, eu não vou conseguir, eu estou com medo, eu não vou dar conta de... Porque se eu virasse na cama, me faltava o ar, era uma coisa assim, insuportável. E quando os enfermeiros viram isso, eles me pegaram com urgência, já colocaram na maca e me levaram para uma sala, um semi-intensivo do hospital, onde chegam as pessoas acidentadas, todo mundo com urgência, chega lá. Então, assim, a cena foi meio Grey's Anatomy. Assim, para quem gosta aí, né? Foi um negócio bem maluco, eles chegando, correndo, aquelas cortininhas que separam tudo isso. Então, os médicos pegando eu numa maca, jogando na outra, os enfermeiros, tinha uns 8 ao meu lado, ligando as coisas assim, botando coisa no... Sabe, do lado uma pessoa estrupiada com a perna sangrando, do outro uma mulher com câncer no cérebro que tinha convulsão a cada não sei quantos minutos, e o negócio apitando pi, e pegaram a Dani e falaram, não, agora você fica aqui e tal. E quando eu estava no meio de tudo aquilo, aquele mundaréu de gente olhando assim para mim, eu recebendo oxigênio, com as coisas todas ligadas, aquela cena assim de filme, eu falei para Deus, será que precisava de tudo isso mesmo? Será que não tinha um outro jeito do Senhor resolver essa situação? E eu comecei, dentro de mim, a falar com Deus nesse seguinte sentido:
Eu acho que o Senhor podia ter evitado isso. Sinceramente, eu acho que não era para tanto. Sabe? Cena toda. Eu sabia, óbvio, que eu ia sair dali, estava confiante, creio em Deus. Quem confia nas promessas de Deus, sabe que você pode passar no vale da sombra da morte, você não precisa ter medo, porque Ele está presente. Mas a questão não era essa, a questão era, para que tudo isso? Para que essa cena toda? Para quê? O Senhor podia resolver isso de uma outra forma, de um jeito mais simples. Eu podia não ter pego essa pneumonia, que eu sei lá que jeito que eu peguei. E na verdade eu penso que muitos de nós já nos sentimos assim. Já tivemos essa sensação de que Deus poderia ter evitado algumas coisas ruins que nos aconteceram. Quem sabe eu falo para algumas pessoas que, como eu, já sentiram o seguinte: poxa, Deus podia ter evitado o abuso que eu sofri. Deus poderia ter evitado o divórcio que alcançou minha casa. Deus poderia ter evitado de eu ser dispensado na empresa e ter que passar por essa situação tão difícil, econômica. Deus poderia ter evitado isso de acontecer com a minha vida. E essa é exatamente a crise de Marta e Maria, porque o começo do capítulo 11 mostra Lázaro enfermo, Jesus sendo avisado, e a Bíblia diz que Jesus demorando para chegar até lá. E quando Jesus chega, Lázaro não estava mais doente, ele já havia morrido e já havia sido enterrado. E quando Marta vê Jesus, assim como Maria, as duas falam a mesma coisa. Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Se o Senhor estivesse aqui. Você já se sentiu assim? Você já se sentiu numa situação onde você olha para Deus, olha para a circunstância que te cerca e diz: se Deus tivesse agido, eu não estaria nessa situação. E sabe, quando os nossos olhos estão focados nesse passado, de se o Senhor estivesse, muitas vezes a gente acha que o nosso presente, o nosso momento se tornou irreversível. Que a situação não vai mais mudar, que a nossa história foi afetada definitivamente. Mas hoje o Senhor está aqui para te dizer que ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Talvez algumas coisas ruins aconteceram na sua vida, talvez algumas coisas que você não gostaria, talvez algumas coisas que você até tenha consciência de que Deus poderia ter evitado, e quem sabe poderia mesmo, mas aconteceram, surgiram. Mas eu quero falar hoje com você, como é que a gente se comporta quando a gente discorda desse método de ação de Deus? Eu não sei você, mas eu praticamente discordo do método de ação de Deus o tempo inteiro. O tempo inteiro eu acho que o caminho de Deus poderia ser outro, que o plano de Deus poderia ser outro, que a vontade de Deus aparentemente não está sendo boa, não está sendo agradável. Já sentiu como os discípulos em Mateus capítulo 14, sendo compelido, compungido, quase que obrigado a atravessar o mar. Você não quer ir, mas Deus diz: você vai. E quando você chega no meio do mar, uma tempestade te alcança. Você diz: mas espera um pouco, por que Deus está fazendo isso comigo? Por que as coisas estão acontecendo assim na minha vida? O que fazer quando o jeito de Deus agir não me agrada? Qual deve ser a minha posição quando aquilo que eu planejava
na minha vida se distancia dos planos de Deus. Eu quero deixar 3 palavras simples, diretas e objetivas, mas que me ajudaram e muito há 2 semanas ali no hospital, com essa crise toda dentro de mim. Deus me levou ao Evangelho de João no capítulo 11, e eu sei que certamente essa palavra vai te ajudar. Em primeiro lugar, confie no amor de Jesus. Eu vou repetir, confie no amor de Jesus. Sabe, quando você estiver sofrendo, em meio à dor, Satanás vai apostar todas as fichas para que você pense: Deus não se importa comigo. O diabo vai soprar e lançar todas as setas possíveis para que você acredite que Deus não te ama. Mas não se engane, o alicerce do nosso relacionamento com Deus é o amor. Aliás, o mesmo João disse, quando precisou definir quem é Deus, ele diz: Deus é amor. João capítulo 11, o verso de número 3, nos diz o seguinte: mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem? Aquele a quem amas, aquele a quem tu amas. E o verso de número 5 diz: ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Não é curioso que o amor de Deus não nos isenta de enfrentar a dor? O amor de Deus não nos isenta de enfrentar a dor. E está aí muitas vezes a nossa crise. Como pode um Deus que me ama permitir que eu sofra? Como pode um Deus que me ama deixar que a dor me atinja? Deixar que o mal me atinja? Deixar que o meu corpo seja punido, a minha família seja abalada? Como é que pode isso? Quem é que nunca pensou isso? Será que Deus me ama mesmo? Será que Ele se importa comigo? Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Como é que pode um pai que ama o filho, com 3, 4 meses, levar ele no posto de saúde, tomar uma vacina, mesmo sabendo que o menino vai chorar? Hã? Como é que pode um pai fazer uma atrocidade dessa com a criança, levar uma criança a tomar uma injeção? Como é que pode uma mãe que ama os seus filhos obrigar os meninos a estudarem, quando na verdade o que é bom mesmo é jogar videogame? Como é que pode uma mãe que ama a sua filha, dizer para ela: sai do YouTube e vai lavar a louça? Como é que pode uma mãe causar uma dor dessa numa criança, num adolescente? Sabe, o que a gente chama de sofrimento, Deus chama de amadurecimento. Eu vou repetir: o que a gente chama de sofrimento, Deus chama de amadurecimento. E quem não lida com o sofrimento, não amadurece. Quem não lida com o sofrimento, não amadurece. Você conhece gente que está o tempo todo tentando se poupar do sofrimento? Isso não é apologia ao masoquismo. Mas eu estou dizendo que o sofrimento faz parte da vida, as dificuldades fazem parte da vida. Eu conheço gente que não vai nem velório, porque ela diz: a desculpa é boa, quero guardar uma imagem bonita, quero guardar aquele sorriso. Na verdade, está faltando maturidade para você entender que as pessoas morrem e que sua hora vai chegar também. Vai chegar. Faz parte da maturidade da vida, a gente precisa entender isso. A vida não é só festa, luzes. Não, alguns ambientes eu não... Nossa,
Você começa a se poupar, você não amadurece. Você continua uma criança. A vida é riso, mas também é choro. Existe tempo de nascer, mas tem tempo de morrer. Tem tempo de amar, mas tem tempo de aborrecer. Tem tempo de paz, mas tem tempo de guerra. E sabe, às vezes a gente não consegue ter a maturidade como faltou para a mulher de Jó. Sabe, Jó era o cara mais rico do mundo. Bens, uma família, tudo dando certo na vida e tal. E daqui a pouco a vida dele vira do avesso. E você conhece a história, a mulher dele chega para ele e diz o quê? Amaldiçoa o teu Deus e morre. E qual foi a palavra de Jó para ela? Você fala como uma louca, a gente recebeu o bem de Deus e agora o mal a gente não consegue enfrentar? Quer dizer, quando as coisas são favoráveis, a gente está aí legal, cultuando, eles levantavam de madrugada para oferecer sacrifício pelos filhos, mas agora quando as coisas não estão do jeito que a gente gostaria, a gente vira as costas para Deus. É a dor que nos faz crescer, na verdade é a dor que nos torna gente. E guarde isso que eu vou falar para você, entre te fazer feliz e te fazer maduro, Deus já fez a escolha dele. Porque o nosso conceito de felicidade é diferente do conceito de felicidade de Deus, hein? Entre te fazer feliz do seu jeito e te fazer maduro, Deus já fez a opção dele. Qual você acha que é? Porque você vai ver no Sermão da Montanha o conceito de Jesus do que é felicidade, do que é o homem bem-aventurado. É um conceito bastante diferente daquilo que a gente entende como felicidade. João capítulo 15, Jesus fala que ele é a videira, nós somos os ramos, e tem uma hora que o ramo precisa ser o que, gente? Podado. E o verso de número 9 ele diz: como o Pai me amou, eu também vos amei, permanecei no meu amor. Vocês vão ser podados, vocês vão ser cortados, vai doer, mas permaneçam no meu amor. A poda vem para o crescimento, a poda vem para o teu bem, mesmo você sem entender nada, confie que Deus te ama. Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos capítulo 5, verso 8. A prova de amor de Deus por você não é quando você troca de carro. Você diz: ai, Deus me ama. Carro zero. Não é quando você faz uma viagem bacana. Não é quando você bate a meta na empresa. Mas a prova de que Deus te ama é Cristo Jesus sendo entregue na cruz por você. O amor de Deus não está no fato da minha vida estar livre de problemas e dificuldades. Tem um texto da Bíblia que é extraordinário, Romanos capítulo 8. Se você for rápido aí, abra comigo Romanos 8. Nós vamos ler a partir do 35, que diz o seguinte: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Será que a tribulação pode nos separar do amor de Cristo? Ou a angústia, ou a perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor.
quando tudo estiver desmoronando ao seu redor, quando os seus planos não estiverem se cumprindo, quando você achar de alguma forma o que é que Deus está fazendo, você não está entendendo o método dele agir, a forma dele agir, uma coisa você pode se agarrar, no amor dele. Ele te ama e nada vai mudar isso. Ele te ama e nada vai mudar isso. Talvez você tenha pecado, deixa eu dizer uma coisa, Deus te ama do mesmo jeito. Talvez você tenha escorregado, Deus te ama do mesmo jeito. Talvez você tenha, enfim, feito o que não deveria, ou fizeram com você o que não deveria. O amor de Deus continua grande sobre a sua vida. Segundo lugar, confie no amor de Jesus, mas também confie na soberania de Jesus. Diga assim, Deus me ama. Diga, Deus é soberano. Sabe, além do risco da gente pensar que Ele não está se importando, existe o risco da gente duvidar da sua soberania. Sabe, é aquela sensação, eu acho que Deus nem sabe que eu existo. Já sentiu assim, não? Eu acho que, na verdade, Deus tem mais coisa para fazer. Deus tem outras ocupações, mas eu quero dizer para você que Deus sabe tudo a seu respeito. Eu vou repetir, Deus sabe tudo a seu respeito. Lucas capítulo 12, verso 7, esse versículo não se aplica a mim e a alguns irmãos, mas a maioria se aplica. Diz, até os cabelos da vossa cabeça estão contados. Deus sabe quantos fios de cabelo tem aí. É que no meu caso é mais fácil de contar, né? Mateus 6,32 diz, vosso Pai Celeste sabe do que necessitais. Ele sabe do que a gente necessita. A notícia da enfermidade de Lázaro chegou até Jesus. E é curioso que no verso 11 ele diz, nosso amigo Lázaro adormeceu. Não tinham falado ainda para ele que Lázaro tinha morrido, mas ele já sabia. Porque a distância, os estudiosos dizem que a distância de Betânia, onde Lázaro morava, até onde Jesus estava, era o caminho de um dia, de um homem a pé. E nessa ida, Lázaro já havia morrido, e mesmo sem ser avisado, Jesus já sabia, porque Ele é soberano. Ele diz, Lázaro adormeceu, mas eu vou para despertá-lo. E no verso 14, Jesus lhes disse claramente para os discípulos, Lázaro morreu. Deixa eu dizer uma coisa para você, a sua luta não pegou Deus de surpresa. Porque a nossa luta pega a gente de surpresa, não é verdade? Está tudo bem, de repente você recebe um e-mail que vira a sua vida de ponta cabeça. Está tudo bem, você foi trabalhar, de repente seu líder chega para você e diz, passa no RH, e sua vida vira do avesso. Está tudo bem, de repente seu noivo, sua noiva, um amigo, uma palavra, uma ligação, um exame de rotina, vira tudo do avesso e você é pego de surpresa. Mas eu quero dizer para você que Deus não foi pego de surpresa, Ele é soberano. Você pode estar em crise, mas o céu não está. A gente vira e mexe, passa por situações emergenciais, agora em Minas Gerais teve, né, em Brumadinho, e eles montam uma secretaria emergencial. Agora, poxa, não estava programado, pega lá uma equipe, monta, bota um secretário,
vai lá ver, e agora como é que nós vamos lidar com isso, porque a gente não estava esperando isso. E às vezes a gente acha que a nossa luta, assim, colocou o céu numa correria, é anjo para um lado, é arcanjo para o outro, é serafim para o outro, é Deus levantando, nossa, e agora o que é que nós vamos fazer e tal, vamos fazer uma reunião aqui à tarde. Não, sua luta não pegou Deus de surpresa, Ele sabe tudo ao seu respeito. O Salmo 139, verso 16 diz, os teus olhos viram o meu embrião e todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Ele já sabia tudo a meu respeito, ele já sabia tudo a seu respeito. Eu me lembro quando criança na igreja, eu cantava uma música que falava sobre esse atributo de Deus, dizendo, tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor, absoluto. Vamos lá, quem sabe canta. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. O refrão diz, e apesar desta glória que tens, olha só, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Aleluia. Nada foge do conhecimento daquele que é onisciente, daquele que é soberano, daquele que sabe todas as coisas. Terceiro e último lugar. Primeiro, confie no amor de Jesus. Diga amor de Jesus. Segundo, confie, diga na soberania de Jesus. Terceiro lugar, confie no poder de Jesus. Você pode dizer, Jesus é poderoso. Ele não só te ama, não só sabe tudo a seu respeito, mas Ele tem poder para mudar a tua história. Porque eu tenho bastante gente que me ama, que sabe um monte de coisa sobre mim, mas que fica de mãos atadas diante da minha luta. Não é assim? Você também deve ter um monte de gente que você gosta, que você ama, que você quer bem, que você sabe, mas você não pode fazer nada. Mas a gente tem um Deus que sabe tudo a nosso respeito, que nos ama, que se importa conosco e tem poder para nos ajudar. Saiba que a sua luta não anula o poder de Deus. Ele é poderoso. Jesus, no seu ministério, Jesus teve um ministério poderoso. Em Mateus 28, antes de se despedir dos seus discípulos, ele deixou claro, todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Ele estava andando, de repente uma mulher toca nele em Marcos 5, e a Bíblia diz, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virtude. Lucas 5,17 diz, e o poder do Senhor estava com ele para curar. Lucas 6,19 diz que dele saía poder e curava a todos. Jesus Cristo é poderoso. Tem gente que acha que Jesus era só um camarada, que tinha umas palavras bonitas, um mestre e tal. Jesus era tudo isso, mas também era poderoso. Poderoso no meio da sua luta.
Ainda nada havia mudado, mas Jó declarou no capítulo 42, verso 2, eu bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. No meio da sua luta, Jó reconhece, eu sirvo alguém que pode tudo. O meu Deus tudo pode. Quando Abraão, 24 anos depois da sua promessa, a Bíblia diz que ele está lá já com 99 anos, em Gênesis 17, diz que o Senhor aparece para ele. E a primeira coisa que o Senhor diz para ele, mesmo em meio àquele tempo de espera, mesmo em meio a uma dificuldade, mesmo em meio a um tempo onde nada acontecia aos olhos de Abraão, o Senhor disse para ele, eu sou o Todo-Poderoso. Eu sou o Todo-Poderoso, ande na minha presença, eu sou o Todo-Poderoso. Jesus disse para os saduceus, certa vez em Mateus 22, 29, errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Duas coisas precisam caminhar lado a lado na nossa vida, as Escrituras, as palavras do Senhor, mas também o seu poder. Nosso Deus é poderoso. Você serve a um Deus que pode chegar para um homem paralítico, como em Marcos capítulo 2, e dizer para ele, os teus pecados estão perdoados, como Jesus disse. Mas esse mesmo que disse para o paralítico, os teus pecados estão perdoados, também disse, levanta, toma o teu leito e anda. E anda, o nosso Deus é poderoso. Existe saída para a sua luta, existe solução para o seu problema, existe uma porta aberta para a sua necessidade, existe cura para a enfermidade, existe paz no meio dessa tempestade, porque você serve a um Deus que é poderoso, aquele que levanta no meio da tempestade, dá ordem e o vento para. Os discípulos ficam doidos, dizendo, não é um homem qualquer, verdadeiramente, ele é o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus. Você serve a um Deus que é poderoso. Diga para você mesmo hoje à noite, diga, eu sirvo a um Deus que é poderoso. Eu vejo muitos cristãos, eles acreditam mais no poder de Satanás do que no poder de Deus, né? Eles têm mais medo de macumba do que confiança na oração. Maior é o que está em nós. Maior é o que está em nós. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Eu termino dizendo para você o que disseram para Maria, no verso 28 do capítulo 11, essas palavras chegam para Maria e a Bíblia faz questão de dizer que foram-lhe ditas em particular. Eu quero que você ouça essa palavra como uma palavra assim particular, direta, rema para o seu coração, para o seu espírito. O Mestre chegou e te chama. O Mestre chegou e te chama. Tudo está perdido, você está em crise, você não está entendendo, você está achando que isso poderia ser evitado de alguma forma, muitas vezes você está com os olhos no passado, dizendo, poxa, por que Deus não evitou isso, por que isso, aquilo e tal. Mas em meio a toda essa confusão emocional, em meio a toda essa luta que você está enfrentando, em meio às suas lágrimas de ter enterrado seu irmão, em meio a tudo isso, Jesus era amigo da família. Diz que quando ele passava ali, Betânia ficava 3 quilômetros de Jerusalém, ele se hospedava na casa
dessa família, Lázaro, Marta e Maria. E você, mesmo sendo amigo de Jesus, mesmo tendo amizade com Ele, estando aos pés dEle, servindo Ele como Marta fazia, ouvindo suas palavras como Maria fazia, você tem enfrentado lutas, problemas, isso tem te deixado muitas vezes triste e chateado, mas hoje à noite o Mestre chegou e te chama. O Senhor chegou para intervir na sua história. O Senhor chegou e te chama para mudar sua família, para curar a enfermidade, para prover sua necessidade, para ressuscitar teus sonhos, para mexer com a sua história. Eu não sei qual é a sua crise, a sua dor, o seu problema, mas eu sei que o Mestre está aqui e Ele está te chamando. Você pode ficar de pé para a gente orar hoje à noite.